Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, especialmente muito bem-vindo, muito bem-vinda para a Rosane de Oliveira, que está aqui participando hoje da Nova Online como nossa convidada especial de honra. A Rosane dispensa apresentações, evidentemente. Se alguém quiser saber sobre a Rosane, entra lá na Wikipédia, se é que alguém não sabe quem é a Rosane, entra na Wikipédia, que deve dizer outra coisa, ou entra lá no GZH, onde todas as colunas da Rosane estão publicadas, imagino eu, né, com tudo aquilo que a Rosane tem feito ao longo desses anos todos. A Rosane, eu tive a alegria de conhecê-la quando chegou jovenzinha a Porto Alegre, começou a estudar, né, Rosane? Fez a escalada que todo jornalista bem-sucedido acaba fazendo. Começa lentamente, com algum estágio, começa iniciando, tateando numa atividade de repórter, eventualmente faz alguma assessoria de imprensa, até que, em certo momento, se fixa e segue a carreira no jornalismo, que é o caso muito exemplar da Rosane, né, que, como eu disse, não vamos fazer a apresentação, a não ser a Rosane, novamente, te saudar e dizer que nós queremos manter essa conversa muito informal contigo aqui no Nova Online. Tá? A ideia é isso, é uma conversa entre amigos, onde nós inicialmente vamos te ouvir um pouco e, a partir daí, nós vamos te fazer o que tu faz com teus entrevistados, vamos te encher de perguntas, né? De tal forma que vamos tentar tirar de ti o melhor. Então, para iniciar os trabalhos, tá? Ô, Dani, fique totalmente à vontade e diga para nós o seguinte: tu és uma pessoa feliz profissionalmente? Bom, primeiro, boa noite para vocês todos, meus queridos amigos que eu vejo por aqui. Desculpem a demora nessa conversa, né, Vieira? Era para a gente ter feito isso ano passado, mas eu estou sempre enrolada. Agora, hoje, ainda fechei, parei tudo aqui, só avisei, vou ficar uma hora fora. Então, o resto que lute aqui, porque meu tempo é meio maluco mesmo. E sim, eu quero responder a tua pergunta. Eu sou uma pessoa feliz com a minha profissão, apesar de todos os percalços e de tudo que se diz do jornalismo. Às vezes eu vejo uns comentários do tipo assim que no Dia do Jornalista agora eu li de um colega, que eu vou dizer agora ex-colega, né? Foi meu ex-colega de trabalho na RBS dizendo assim: comemorar o Dia do Jornalista é como comemorar o Dia do acendedor de lampiões ou do datilógrafo. Eu discordo totalmente, assim, porque eu me considero uma crente ainda na nossa profissão, apesar de tudo, e apesar dessa concorrência que eu considero desleal com todo mundo que se acha jornalista, porque escreve, nunca estudou, nunca teve uma aula de ética, nunca teve nada, e se põe a escrever comentários sem nenhuma responsabilidade nas redes sociais. Eu acho que a nossa profissão ainda é necessária. Sou meio romântica nisso. E se eu tivesse que começar tudo de novo hoje, passados já 40, deixa eu pensar, ou 46 anos que eu fiz vestibular, é tempo para chuchu, eu faria de novo. Faria, assim, sem nenhuma dúvida, essa é a profissão que eu gostaria de ter. Eu não tenho outro talento, assim, eu até faço outras coisas secundárias, eu poderia ser jardineira, eu poderia ser qualquer outra coisa, assim, mas não como profissão, tudo como hobby, né? Escritora. Minha profissão é essa. O que que eu poderia ser? Escritora. Escritora, eu acho que eu sou, porque quando eu era pequena, que perguntava assim, o que que eu queria ser, eu dizia lá na escolinha da Volta à Vitória, onde eu estudei, era uma escola de primeiro ao quinto ano, com todos os alunos na mesma série, aquelas escolas multisseriadas, e perguntava assim, o que que tu quer ser quando crescer? E aí eu dizia que eu queria ser escritora de jornal, porque eu nem sabia que existia uma profissão chamada jornalista, e eu tinha paixão por jornal. Meu pai, quando ia para a cidade, ele comprava bananas e voltava com as bananas enroladas no Correio do Povo. E eu gostava muito de ler, mas não tinha livros. Então eu lia assim, aquele pedaço de jornal, eu lia de cabo a rabo. E o meu pai me fazia pagar uns micos, assim, chegava uma visita lá em casa para mostrar que aquela criança tão pequena sabia ler. O pai falava: "Ai, lê para a tia ver aqui". E eu lia bem faceira, assim, bem exibida aquele pedaço de jornal que tinha lá, e as pessoas acho que nem entendiam muito, né? Porque nós somos primeiro, de uma família com muito pouca cultura, ninguém tinha estudado, ninguém nada. Eu sou
Eu acho que eu sou a primeira da nossa família a ter concluído um curso superior. Isso que meu pai tem, eles são em 14 filhos, e cada um desses 14 tem uma média de 7 ou 8. Então, imagina assim, quantos primos eu tenho. Hoje, claro, já tem outros formados, mas na época eu fui a primeira, e foi uma coisa muito, vou usar uma palavra que eu detesto hoje, muito disruptiva, uma pessoinha assim sair lá daquele grotão onde eu morava para estudar em Porto Alegre e não ter voltado mais, né? Meu pai esperava que eu voltasse, e até quando eu passei no vestibular e voltei toda feliz para casa, com um jornal embaixo do braço com o meu nome, que ele nem sabia que eu tinha passado, porque, enfim, a informação lá não chegava. E Aham. aí ele disse assim, mas aonde que tu vai trabalhar nisso, fazer jornalismo? Onde, que futuro tem isso? Aonde que tu vai trabalhar? Porque ele imaginava eu trabalhando lá, talvez como professora. E eu disse para o meu pai, naquele momento ele estava fazendo uma cerca, e eu disse, o que que o senhor gostaria de ganhar de presente quando eu tiver meu primeiro salário como jornalista? E o pai disse assim, ele estava precisando de um arco de pua, que os do interior aqui sabem que é uma furadeira manual, né? O arco de pua é aquilo que se faz assim. E aí ele disse, me dá um arco de pua, que ele estava com um emprestado do vizinho. Então, quando eu tive o meu primeiro salário de jornalista, eu dei para ele um arco de pua, porque era o presente que ele queria ganhar. E depois meu pai viveu o suficiente, enfim, para me ver aquilo que as pessoas no interior chamam assim, vencer na vida, né? Porque não é muito fácil na nossa profissão assim ter um trabalho como eu tenho, onde eu sou valorizada, onde eu sou tenho uma responsabilidade enorme, mas enfim, eu posso dizer que eu cheguei num ponto em que eu não tenho do que reclamar, sabe? Eu poderia ganhar mais? Poderia, mas para mim dinheiro não é a coisa mais importante. Eu nunca pensei em ganhar dinheiro, eu sempre pensei em ter uma vida digna. E isso o jornalismo me deu, uma vida digna que eu já poderia, se eu quisesse, poderia ter parado, porque muitas pessoas, às vezes, amigos com as boas intenções perguntam, mas por que que tu não te aposenta? Fica aí te incomodando. E eu tenho que responder que eu não me aposento porque eu ainda acho que eu tenho muita vontade, assim, muita energia para dar no meu trabalho. E tem os que me perguntam com ódio, assim, por que que tu não te aposenta, véia? Escrevem nas redes Mas sociais, né? por Já está que... fazendo hora extra. Deixa eu fazer uma pergunta, então, para ti sobre isso. Tu não acha que tu trabalha demais? No melhor sentido, na medida em que tu deve madrugar diariamente para poder estar atualizada com informações up-to-date para falar no programa da manhã na Rádio Gaúcha. E aí tu segue na tua balada e participando de algum almoço importante, ou eventos, entrevistas, e está até o final da tarde, sei lá, início da noite, envolvida com a tua coluna. Não é demais? Mesmo Eu, para uma pessoa de 30 anos? eu acho que é sim, Vieira, mas tem uma coisa que eu faço que poucas pessoas sabem, né? É que eu tento, claro que tem os almoços, mas sempre que possível eu tento almoçar em casa. Agora, desde a pandemia, eu trabalho à tarde em home office. E uma das coisas da qual eu tento assim não abrir mão, só quando eu não posso mesmo, eu cesteio. Eu gosto de cestear. Então eu Ah, é? almoço Que e novidade daí boa eu essa. cesteio. E no inverno eu faço como o Luiz Fernando Veríssimo, eu cesteio de pijama, que eu acho que é outra vibe. Cestear de pijama bem tapadinha, mesmo que seja meia hora, faz uma diferença enorme na minha vida. Então, e mesmo quando eu trabalho, assim, quando não é home office, eu venho em casa, almoço, cesteio um pouquinho e aí eu vou para o jornal. Isso faz com que eu tenha esse intervalo, né, entre uma coisa e outra. E claro que com o celular a gente não tem muita possibilidade de parar, porque as coisas estão acontecendo, eu fico mesmo conectado o tempo todo, mas não me sinto com responsabilidade de assim, eu tenho que fazer, publicar uma matéria de manhã, uma coisa que eu possa fazer de tarde, assim, se tiver até porque eu tenho muitas reuniões, muitas coisas. Então eu tento me dar esse luxo, né, de ter um intervalinho entre uma coisa e outra, porque depois, quando chega mais para o fim da tarde, eu sei que eu não sou dona da minha agenda. As coisas acontecem e eu preciso ter o fechamento do jornal. Eu gosto mesmo tendo um assistente que me ajuda. Eu gosto de dar aquele último olhar na página para não. Sim, às vezes eu até deixo, né, transfiro a responsabilidade, daí no dia seguinte passa alguma coisa, eu fico me remoendo.
mas eu tento fazer isso. Vocês me cortem, porque senão eu falo demais e aí não dá para Essas, perguntar e essas, não tem graça. essas críticas, que não devem ser poucas na rede social, tu ignora olimpicamente ou elas mexem contigo? Olha, assim, tem de tudo um pouco. Quando envolve a minha família, daí eu me incomodo bastante. Mas quando é comigo, eu deixo passar. Eu tenho umas táticas assim para evitar isso. Eu não leio os comentários publicados nas matérias, eu deixo por isso. No Twitter, eu dou uma olhada para poder bloquear as pessoas, porque eu bloqueio sem piedade mesmo as pessoas ignorantes, grotescas, grosseiras, Que né? não Não é são o que me poucas. critica, é aqueles que são assim muito, o que desejam que eu morra, essas coisas assim, ou que dizem que o que eu faço é uma merda, que não serve para nada. Eu tenho o seguinte raciocínio: se o que eu faço é uma merda que não serve para nada, bom, essa pessoa não tem, primeiro, não deveria estar me seguindo. E segundo, eu não tenho porquê, eu não quero relação nenhuma com ela, então eu bloqueio mesmo sem problema. Às vezes eu não bloqueio porque eu não vi, porque eu também não fico olhando isso todo o tempo, então pode me escapar algum, mas o dia que eu pego, eu acabo bloqueando. E tem coisas assim que as pessoas me mandam, né, achando, tu viu isso? Agora mesmo veio um comentário aqui no Instagram do Rachevski, o Ricardo Rachevski, troço assim, meu Deus. Aí eu tenho que rir, eu só pensei, até comentei com o Nilson, né, que é meu chefe, e eu disse, bom, do Rachevski que eu não podia esperar nada. E tinha um comentário legal, assim, de uma pessoa mais para baixo, que o Rachevski não deve ter gostado, mas que me deu um certo conforto. Isso no Instagram. E no Instagram eu não uso o Instagram para política, eu uso o Instagram para as minhas coisas, para os meus bichos, para as minhas flores e tal. Aí, quando alguém vem me dar pataquada lá, eu também bloqueio, porque eu não autorizei ninguém, eu não preciso autorizar alguém a me seguir. Se a pessoa me segue, é porque ela tem que se interessar pelos conteúdos supérfluos que eu publico ali. Se ela vem puxar assunto de política e me encher de desaforo, também bloqueio sem problema. Não acho que isso seja assim, incompatível com a minha defesa da liberdade de expressão, O sabe? governador Eduardo Leite te segue? Ele comenta alguma notícia publicada por ti, alguma informação no Twitter ou no Olha, Insta? se ele comenta, assim, lá na matéria, eu não sei, acho que ele não comenta, mas em geral, quando tem alguma coisa, ele me manda direto, me manda o WhatsApp mesmo. Ele tem esse hábito de me mandar o WhatsApp de vez em quando acha que alguma coisa ou tá adequada ou quando está inadequada, mas não é para tudo também. Já fiz críticas a ele em que ele simplesmente não comentou nada, deixou por isso mesmo. Rosane, tudo bem? Oi, tudo bem, Eugênio? Olha, antes de mais nada, eu quero dizer que teu cabelo ficou bem legal depois dessa pós-doença aí. Ficou Eu mais resolvi deixar. cheio, mais bonito. Não, eu queria Eu só virei perguntar crespinha agora, deixei assim e branquinha também. na linha aí do Vieira, É. é, qual foi o maior xingamento que tu admite que sentiu? Eu acho que é quando as pessoas, assim, como eu tive esse problema, né, desse tratamento que quem passou sabe que não é fácil, é as pessoas dizerem dizer que eu tive por um castigo pelas críticas que eu fiz a ou B, ou então desejar que eu apodreça, que eu morra, que eu isso, que eu aquilo. Isso me doeu, assim, porque eu acho que com a doença a gente não pode brincar, e as pessoas são muito cruéis nisso. Então, esse foi o xingamento que mais me incomodou. Agora, de tudo mesmo, o que mais me incomodou foi na eleição de 2020, e daí não foi exatamente um xingamento, foi um vídeo apócrifo que fizeram circular envolvendo o meu filho. Ele Uhum. super tirou de letra, porque o meu filho é uma pessoa muito tranquila, e ele até já estava em São Paulo quando isso aconteceu, então serviu para ele ter certeza absoluta de que ele não queria voltar para Porto Alegre, e ele está muito melhor em São Paulo do que ele estaria aqui. Mas eu fiquei muito puta com isso, porque eu acho que isso é filha da putice, não tem outra palavra. Tenho mais ou menos uma ideia de quem fez, mas não vem ao caso. Encontro as pessoas que eu considero que estão envolvidas nessa, e até para não atrapalhar a independência que eu acho que eu preciso ter no trabalho, eu
olimpicamente, respiro fundo e toco adiante. Mas foi uma das coisas que realmente me machucou muito por envolver minha família, e principalmente envolver um jovem que não tinha nada a ver. E assim, botaram ele, era assim, o Dudu fumando maconha, coisa que certamente os filhos dos cretinos que se envolveram também em algum momento da sua vida fizeram. Isso não é uma... Agora, Rosane, a propósito, estamos vendo aí todo esse processo de avanço vertiginoso da inteligência artificial. Como é que vocês, no Grupo RBS, tu especialmente, como responsável pela coluna de política, estão se preparando para a avalanche de fakes, falsidades e coisas do gênero que deve certamente haver na eleição municipal agora? Antes de te responder, a Elaine estava aparecendo, não sei se ela queria fazer uma pergunta. Não consigo falar. Não, Elaine, agora tu pode falar, o teu microfone está liberado. Agora que mágica aconteceu. A Elaine tem uma agora, pergunta eu não fiz nada. Eu recomecei. Rosane, em primeiro lugar, eu gosto muito de te ouvir, ouço sempre, e acho que nós temos uma coisa em comum, que é a educação. E várias vezes eu te procuro, sempre por quê? Por educação. Eu estou muito envolvida por causa dos meus netos do coração, e o que eu te pergunto é assim, tu tens esperança com a nossa educação? Eu não tenho. Educação pública, tu está falando? Sim, eu não tenho porque eu acompanho muito o dia a dia. Às vezes eu até passo pautas para a Rosane. Eu quero dar um exemplo. Na escola estadual Danilo Zafari, na Vila Farrapos, uma área muito necessitada. São 550 crianças, existe uma psicopedagoga. Ela tem boa vontade, mas ela não tem como atender. O dia que ela me atendeu, ela estava com uma criança no colo, de 7, 8 anos, que estava tentando quebrar a sala, ela atendendo o menino que estava comigo e falando com outro no corredor. Quer dizer, não é o problema dela, não há estrutura. As crianças estão chegando ao 3º ano sem estarem alfabetizadas. Um exemplo que aconteceu, e que tu mesmo falasse, Rosane, essa escola, na agronomia, há uma semana sem aula, por que não resolveram isso no dia seguinte? Então, eu quero saber isso. Tu tem esperança? Tenho, se eu não tiver... A hora que eu perder a esperança, eu acho que a gente se torna uma pessoa sem futuro, né? Se não tiver esperança. Então, o que eu faço é fazer as cobranças. Às vezes faço as cobranças públicas, às vezes faço as cobranças no privado. As tuas pautas, às vezes eu posso não te parecer que eu não estou te dando atenção, eu estou mandando lá para o pessoal da editoria de educação para que eles vão atrás, porque eu não consigo dar conta de tudo, né? Não consigo ir lá numa escola, eu não consigo ir na agronomia, não consigo ir na Vila Farrapos, porque, como o Vieira disse no início, eu trabalho loucamente da manhã à noite. Então, não consigo, eu vou terceirizando as coisas. E eu faço muito essas cobranças, eu faço a cobrança para o governador, eu faço a cobrança para a secretária, porque eu não vejo futuro para o Rio Grande do Sul, para o país sem educação. Hoje mesmo apresentaram um projeto de desenvolvimento, lá uma ideia interessante, que eu estou escrevendo sobre isso, mas que eu até fiz a observação que eu já escrevi, que está ali, que depois preciso complementar, que senti falta de mais espaço para a educação, porque se tu não tiver educação como centro disso, não tem produtividade que aumente, não tem solução. Então, eu tenho esperança que melhore, mas assim, o gap é tão grande, assim, tem tanta coisa para ser resolvida, e que começa pela estrutura das escolas, que finalmente começou a ser resolvido, e eu tenho visto avançar nessa área, mas obviamente que a parte de pessoal ainda tem muito que andar, Elaine. Agora, voltando para a pergunta que eu deixei no ar para te dar a voz aqui, porque eu vi que tu estava no ar, Vieira. Sim, a gente está apavorado. Para dizer a verdade, nós estamos apavorados com a inteligência artificial, com o mau uso da inteligência artificial e o risco de nós sermos envolvidos em coisas que nós não dissemos e que nós não fizemos. E eu mesmo já tenho assim, uma experiência que, por enquanto, parece só uma brincadeirinha bobinha, uma brincadeirinha tola mesmo, assim, uma coisa meio feita a facão, que não sei se vocês se alguém teve conhecimento aqui de uma brincadeira que fizeram, que é uma conversa minha com o Melo. Alguém viu, não? Ouviu?
Não, Não, vi isso. acho que não. Mas Não, tu pode falar, considerando que muita gente que poderá nos ver não sabe da história, Rosane. tá. Não, vou falar a história e depois eu mando para ti, daí tu distribui para eles, para os Tá. colegas aqui, o áudio, porque é assim, é engraçado, é uma montagem, como se fosse um vídeo, eu falando com o Melo sobre o filme Oppenheimer. E aí, na fala essa, o Melo, a voz que aparentemente é o Melo, fala assim: Ah, mas o Nolan explodiu uma bomba atômica para fazer o filme. E eu digo: Não, prefeito, claro que ele não explodiu uma bomba, aquilo ali é efeito especial. E fica aquela: Não, explodiu sim, não, não explodiu. Então, é um troço que fizeram. Uma Figuração. brincadeira, em tese pega mal para o Melo, não para mim, mas amanhã podem fazer uma que pega super mal para mim e que até a gente provar que não disse aquilo, já o estrago está feito. Então, essa é uma brincadeira, fizeram porque alguém captou o timbre de voz dele e o meu, e tem frases que eu nunca disse, que parece que eu escuto e eu, não, mas esta pessoa sou eu. Então, assim, se nesse caso, que é uma brincadeira, tem uma outra que fala assim de GTA, não sei o que, eu digo, mas eu nunca joguei GTA. É uma frase que eu não pronunciei, mas eu tenho certeza, assim, se eu ouvisse, eu teria certeza, aquela voz é minha, aquela pessoa sou eu. Agora, tu imagine isso na eleição e Sim. daqui para frente, em qualquer circunstância, né, que alguém queira fazer com tudo que a tecnologia permite, fazer com qualidade. Vai ser muito difícil a gente conseguir provar que não foi tu que disse isso. Nós estamos pensando, temos conversado muito sobre isso, pensado em como a gente pode fazer e como teremos que ser rápidos nas respostas e usar o poder, né, dos veículos do grupo para esclarecer uma coisa antes que isso vire uma bola de neve que não tem mais fim. Rosane, é o seguinte, eu gosto muito da tua postura em relação ao judiciário, aos penduricalhos do judiciário. Tu acha que tem saída? Vai acabar um dia essa monte de penduricalhos? Auxílio isso, auxílio terno, auxílio almoço, auxílio casa, auxílio creche, sei lá. Eu acho que é um exagero do judiciário e eu acho que a tua posição é bem firme nesse caso. E em outros também. O que que tu acha disso? Tem alguma chance disso, alguém botar um fim nisso? Eugênio, eu acho que não, tá? Essa, ao contrário da educação, essa eu realmente não tenho esperança, porque o judiciário se sente acima do bem e do mal. Eu só tenho três processos assim grandes em que eu fui condenada. Quer dizer, dois que eu fui condenada, um que está rolando ainda, um o Supremo já me liberou, e são vindos de juízes, vindos do judiciário, porque eu realmente não me calo diante daquilo que eu considero errado. Então, eu não tenho muita esperança de que essa coisa mude. Mas eu também não me intimido por isso, porque eu acho que é uma pena que outros jornalistas, eu me sinto bastante sozinha nisso, se curvem e tenham tanto medo de questionar esses penduricalhos, essas benesses, esses privilégios. Então, privilégio sempre eu entendo no sentido de privilégio é uma coisa que uma categoria tem e as outras não têm. Então, isso é um privilégio. Às vezes eu sou mal interpretada, porque uma vez eu disse que a brigada tinha privilégios, e o pessoal da brigada não me perdoa até hoje, porque eles acham assim que cada vez que um brigadiano ou morre ou é ferido em serviço, eles dizem, tá vendo, o privilegiado. Mas eu dizia um privilégio no sentido de tinha uma coisa que os outros não têm, que era, por exemplo, pagar uma contribuição previdenciária diferenciada, é um privilégio. Jornalista tem um privilégio, que é ter 5 horas de jornada de trabalho, que no meu caso não é bem verdadeiro, mas enfim, a lei é assim, é um privilégio. É um privilégio, né? Não podemos considerar que não é um privilégio. E eu acho que o judiciário tem muitos privilégios que são incompatíveis com a situação dos outros funcionários públicos, e eu não tenho, nesse caso, eu não tenho esperança de que as coisas mudem, porque realmente assim, me sinto meio Dom Quixote nisso, e não é que eu tenha uma implicância, como muita gente diz, ou que eu esteja desqualificando o judiciário. Pelo contrário, eu acho absolutamente necessária a existência do Poder Judiciário. Eu acho que decisão de juiz a gente pode contestar, mas cumpre-se, né? A gente critica, mas cumpre. Eu cumpro. Espero que o Elon Musk cumpra a parte dele também.
E, enfim, até já arranjei muita encrenca defendendo o judiciário, mas isso não me impede de criticar quando eu acho que uma coisa está errada, e eu acho que tem muita coisa errada, como, por exemplo, isso de ter 2 meses de férias, de converter licença-prêmio, que em tese há controvérsias, eu penso que o judiciário nem mesmo teria direito a ter a licença-prêmio quando os funcionários do executivo tinham, ou do próprio judiciário, e converter isso em dinheiro e receber uma bolada de 500, 600 mil numa tacada só, ou como foi todo o resto que eu critiquei, como a URV, como o auxílio alimentação retroativo, como auxílio creche, como, enfim, auxílio alimentação que é maior que o salário de uma professora. Tudo isso eu critiquei e não me arrependo mesmo que isso tenha me rendido essa fama, assim, de, entre aspas, inimiga do judiciário, que eu não sou. Não é. Quanto a isso, Rosane, essa incompreensão tu vai carregar pelo resto da vida de parte do judiciário. Mas por parte da sociedade, eu sei que tu tem tranquilidade de saber que a Não. grande maioria das pessoas pensam assim. É uma excepcionalidade cruel essa que existe em relação ao tratamento todo diferenciado e privilegiado que tem o judiciário. O Márcio Pinheiro quer fazer uma pergunta também, Márcio? Oi, Rosane. Oi, Márcio. Meu interesse, vou pegar a tua primeira frase ali, respondendo para o Vieira. Tu diz que gosta do que tu faz. Aí eu queria Uhum. ser mais específico até. Tu gosta do jornalismo em geral ou do colunismo político? E sendo colunismo político, tu gosta do convívio com deputados, senadores, ministros, governadores, secretário, por aí vai? Assim, vamos por partes, né? Eu gosto do jornalismo em geral. Eu nem fui parar na política por acaso, não foi a editoria que eu escolhi. Eu acho até que se eu pudesse ter escolhido lá atrás, eu seria o que tu já foi, assim, que era trabalhar com cultura, que é uma coisa mais a ver com a minha vida. Eu não tinha mesmo nenhuma ligação com a política. Eu parei na política por acaso. Mas parei, me adaptei, fui gostando, e hoje, enfim, hoje já é tarde demais para trocar, né? Às vezes, embora às vezes eu ameace, eu digo assim, vontade de ir para o campo e lavoura, porque lá pelo menos as vaquinhas não incomodam, elas são mais. Mas é uma brincadeira que eu faço com o campo e lavoura, porque no fim eu acabei gostando disso, gosto do convívio, não com todos, mas com algumas pessoas. Só acho que está cada vez mais difícil, né? A relação ultimamente ficou muito difícil trabalhar com política. Nesse clima de radicalização, assim, eu tenho um certo saudosismo do passado, onde a gente tinha uma convivência muito melhor com todo mundo, porque dava para se falar de política divergindo quando as pessoas tinham um argumento para divergir. A gente podia fazer uma crítica, a pessoa não gostava, ela te dizia, olha, que fosse injusta por isso, por aquilo, e eu entendia e muitas vezes voltava atrás daquilo. Hoje as pessoas já vêm com 20 pedras na mão e isso é muito ruim. Sem contar que tem pessoas que se elegem sem ter nenhuma qualidade hoje, se elegem porque são campeãs de seguidores, de likes e de não sei o quê, e que não tem nenhuma capacidade para formulação política mesmo. Então, é um pouco decepcionante isso e faz com que eu tenha hoje enfim, uma certa resistência ao convívio com algumas pessoas, porque a conversa não rende, sabe? Não flui e está muito difícil de superar essa polarização. Penso que, como era diferente no tempo do Fernando Henrique, por exemplo, vou pegar lá o início, né? A gente tinha críticas ao Fernando Henrique, todos nós tínhamos, como sempre teremos a qualquer governante, mas era um outro nível de conversa. Porque não que eu tenha uma relação direta com o Lula ou com o Bolsonaro, mas as torcidas estão insuportáveis. E nessas torcidas se incluem, claro, os parlamentares que dão sustentação e que muitos deles têm dificuldade de uma conversa de 15, 20 minutos, uma conversa assim que seja civilizada, que é o termo que eu uso para uma conversa onde as pessoas podem divergir sem se atacar. E tá, ainda pegando, posso mais uma, Vieira? Toca. Ainda pegando com esse gancho aí, tu falou, digamos, dessa decadência que está havendo, né? Eu tenho um amigo que tu também conhece, o professor Luiz Oswaldo Leite,
Sim, 91 anos, querido. 91 anos, que gosta de contar que ele começou a despertar para a política, o interesse pela política, vendo os grandes debates da Constituinte de 47. Ele viu Luna, Brizola, Jango, Daniel Krieger e tantos outros. Aí ele diz, ele demonstra a sua desilusão com o presente. Eu, que tenho uma vida bem mais curta do que a dele, peguei ainda alguns políticos que na época eram mal falados, Ulisses Guimarães, por exemplo, ou mesmo Tancredo, né? Ou mesmo Brizola até, que eram criticados e hoje são melhores do que 99% dos quadros políticos que nós temos aí. Então, a minha pergunta é a seguinte: vai se confirmar aquela frase do Ulisses, tá ruim agora, espera o próximo mandato? Se está ruim agora, Vai. se está ruim agora, espere. Você tá É, ruim agora? Espera o próximo que vem aí. Eu acho que só se confirma, né? A cada 4 anos eu penso isso, só se confirma. Meu Deus, eu também tinha pessoas que eu achava assim, meu Deus, que fraquinho esse aí. E hoje a gente vê, nossa, até que ele não era tão fraquinho assim, né? Nós temos uma redução assim das boas cabeças. Eu ainda acho que isso ainda tem consequência com esse amordaçamento dos líderes. Eu não sou do tempo da Constituinte de 47, eu nasci um pouquinho depois, mas também eu não. já vi muita coisa nessa vida, né? Eu nasci em 60 e assim, os primeiros anos da ditadura eu era uma criança ignorante lá no interior, então eu realmente não vi. Eu fui ter contato com o que era mesmo a ditadura quando eu entrei na PUC, já em 78, ou seja, o pior já tinha passado, mas e quando muitas vezes as pessoas me questionam, eu falo da ditadura assim dizendo, é um horror que nunca se repita, e os saudosistas falam assim, com que autoridade tu fala isso? Para não tendo vivido naquela época, a gente era mais tinha tranquilidade, só os bandidos é que eram perseguidos e não sei o que e tal, tu não viveu. E aí eu peguei emprestada a frase de uma amiga minha que é diplomata e que teve um embate desses quando disseram para ela, mas tu não viveu a tal época. E ela fala assim, bom, eu não vivi no tempo do Napoleão, mas isso, apesar disso, eu conheço a história, né, do Napoleão. Então eu não Claro. vivi as coisas exatamente como se passaram, mas eu sei o que quem estava nas redações passou, com a censura, com tudo. Então, não preciso ter vivido, eu podia ser uma criança ignorante lá do interior, mas eu sei o que os meus colegas passaram e eu sei que as pessoas foram torturadas, que as pessoas foram mortas, que, enfim, que teve muita gente que desapareceu, porque, obviamente, a gente está aqui para isso, né, para estudar o passado. Mas, assim, de fato, né, eu tenho essa preocupação com o que vem por aí, porque eu não estou vendo as pessoas, em vez de evoluírem, e muitas pessoas estão evoluindo, mesmo aquelas com quem eu já tive um diálogo melhor, elas estão ficando insuportáveis, e é isso que me preocupa, porque assim, a pessoa não era assim, ela se tornou intolerante nos últimos tempos, até na esteira desta radicalização. Pois então, Rosane, tu achas que hoje em dia a mentira ou a ignorância tomou conta da política? Ou as duas coisas? As Ou duas se tem coisas, algum bom senso por aí? eu acho que as duas coisas são muito fortes, né? Ignorância nesse sentido, no sentido de ignorar mesmo, das pessoas não querem saber. Eu vejo muita gente que se orgulha assim de dizer, eu não escuto vocês, mas não sei por que que interage comigo. Eu não escuto vocês, eu não escuto a Globo Lixo, eu não sei isso, não sei aquilo. E aí se gabam da sua ignorância e ficam pregando coisas absurdas, e eu fico pensando, onde que elas se informam, né? Daí eu sei, se informam no WhatsApp, se informam naquela bolha. E essa preocupação com que o algoritmo só te aproxima dos teus, então isso vai sim. piorando, porque a pessoa vai ficando cada vez mais Uhum. dentro daquela bolha, e ela não quer saber o que tem fora da bolha. Porque ela está satisfeita, assim, para ela está ótimo, ela só conversa com gente que pensa igual a ela. Aí, claro que ela não entende como é que um candidato ganha a eleição se todo mundo que ela conhece vota contra. Essa compreensão as pessoas não têm, e isso as torna cada vez mais radicais. Pois essa demonização que acaba acontecendo, ela calou como um carimbo na imprensa, né? Ou seja, no jornalismo, que as Sim, pessoas ficam nas suas bolhas e não admitem, hipótese alguma, qualquer tipo de crítica que possa haver no jornalismo. Então, Sim. nós, os jornalistas da Ativa, como tu, estão vivendo o pior momento do jornalismo em todos os tempos, né?
Então, a gente pode imaginar como é difícil essa convivência que vocês têm que ter, tendo que partilhar opiniões e se dedicar a encontros com pessoas que são definitivamente ignorantes politicamente. Agora, eu te pergunto, quando tu disseste que o Elon Musk, que tu esperava que o Elon Musk cumprisse a sua parte, o que tu quis dizer com isso? Qual é a parte do Elon Musk nessa confusão? Não, é a parte assim, se tem uma decisão judicial dizendo que alguém tem que ser bloqueado porque espalhou fake news, primeiro preciso fazer essa separação aqui, né? Eles ficam dizendo assim, existe censura no Brasil porque os jornalistas estão sendo bloqueados. Não são os jornalistas que estão sendo censurados, eu não fui censurada em nenhum momento. Eu tenho ação judicial de juiz contra mim, mas tudo dentro do devido processo legal. Censura, para mim, é outra coisa completamente diferente de bloquear perfis que espalham fake news, que espalham mentiras, como é o caso do Alan Santos, para pegar um exemplo, que as pessoas dizem que eu não sou solidária com o Alan Santos. Então, acho que esse tipo de coisa tem que ser bloqueada. Não quer dizer que eu passe pano, porque o Alexandre de Moraes faz tudo certo, não sei o quê. Acho que ele, de vez em quando, ele pisa no casco, na casca de banana, ele exagera e tal. Mas, durante a campanha eleitoral, eu disse isso e estou apanhando loucamente, porque eu disse que ele foi valente antes, durante e depois, porque eu acho que se não fosse ele, o golpe teria prosperado. Tá? Isso é um machismo. Eu acho que se não fosse a firmeza com que ele encarou essas coisas, o golpe teria prosperado. Mas não quer dizer que eu também aceito tudo que ele faz. E quando eu falo que o Elon Musk tem que cumprir, é isso. Se a justiça determina, ele que siga os caminhos, né, para questionar a justiça, mas não dizer assim, não vou cumprir uma decisão judicial. Porque aí tu está abrindo também uma porta para que daqui a pouco cada um decide se cumpre ou se não cumpre uma decisão judicial. E isso é anarquia. E eu também não acho que ele seja assim o exemplo do defensor da liberdade de expressão, por uma razão muito simples, até foi o Guga Chakra que explicitou melhor isso, né? O Elon Musk nunca disse uma vírgula sobre a falta de liberdade de expressão, que é absoluta na China. Aliás, onde nem o Twitter dele pode existir lá, o X dele pode existir na China. Onde a gente vai à China e não consegue entrar no teu Facebook. Eu nunca vi ele falar uma palavra sobre isso, nem sobre a Arábia Saudita, onde também as coisas não são assim. Mas ele resolveu pegar o Brasil para corinho aqui e dizer, se aliou com esses maluquetes aí, para dizer que o Brasil vive uma ditadura, uma censura, que eu acho que nós estamos muito longe de ser uma ditadura. Nós já vivemos uma e sabemos que ela é muito diferente do que nós estamos vendo hoje. Pecha de ditadura é dada pelos descontentes, né? Aqueles que realmente estão insatisfeitos com o encaminhamento das coisas. E no caso específico do Elon Musk, está muito claro que a postura dele é, antes de tudo, econômica. Isto é, ele não ataca a China, nem o país do Oriente Médio, ele tem vários interesses econômicos postados lá. E o que se diz aqui, que ele também está com interesses muito fortes no Brasil, em certo momento ele vislumbra como podendo ser contrariados, como é a questão da exploração do lítio e de outros elementos para a composição de seus carros elétricos e de outras iniciativas empresariais que ele faz. Então, a polêmica para ele é altamente interessante, porque ele traz também audiência incontrolável. Claro. E além disso, né, não bastasse isso tudo, ainda tu tem os impulsionamentos, né, que ele, com o X aqui, o X mudou a forma como a gente recebe. Eu antes assinava porque assim, eu sigo as pessoas que eu quero seguir porque eu acho que me interessam. Só que hoje ele mudou e a gente recebe mensagens que não são aquelas de pessoas que me interessam seguir. Tudo bem, até poderia pensar positivamente, mas quem sabe com uma abertura e é uma forma de sair da bolha. Mas casualmente, assim, o que chega para mim é o que ele quer que chegue. O algoritmo é muito planejado para isso. E encontrou também, claro, o interesse desta extrema-direita aqui, que, por um lado, assim, fala em liberdade de expressão, mas defende a ditadura de 64. Fala em liberdade de expressão, mas defende a tortura. Então, são pessoas... Como é que uma pessoa que defende, que tem
torturador mor da República, É isso. né, da história, como seu ídolo, como seu livro de cabeceira, vai me convencer de que é um democrata. A mim não me convence. São incompatíveis. Rosane, Fala, gostaria de Bastos. fazer uma pergunta Oi, política. Bastos, tudo bem? Tudo bem, Rosane? Faz Tudo. tempo que a gente não se encontra. É. Rosane, tudo tem por dever de ofício, tem que acompanhar de perto o governador. Tudo. Uhum. E eu acho que ele tem uma ambição de ser presidente da República, Tá. e isso está difícil agora porque o partido dele está desmilinguindo. Uhum. O PSDB está desaparecendo em São Paulo Tá bom. e no Paraná. Tá No bom. Paraná, o Ratinho, que está no Arroz está PSD, está terminando com o PSDB. na cliente. E em São Paulo, o PSDB simplesmente tinha 10 vereadores na capital, perdeu 5 no caminho, e agora, no final, perdeu mais 5. Ele está com 0 representação. E nas prefeituras, muitos prefeitos foram para o PSD, para os republicanos, para o PL. Podemos. Então, eu não vejo embasamento para ele ser candidato à presidência da República. Mas eu tenho um palpite que ele vai concorrer ao Senado e com muita chance pelo Rio Grande do Sul, que se disputarão 2 vagas. Eu gostaria de ouvir a tua opinião. É a mesma tua, Bastos. Não por acaso tu é meu guru. É. Eu penso que ele vai concorrer ao Senado, sim, porque, primeiro, ainda que o PSDB não estivesse se desmilinguindo e está se esfarelando, não só aqui, né? Está se esfarelando em todos os lugares. Aqui na terra dele não consegue ter um candidato a prefeito de Porto Alegre, um sinal muito ruim para ele, para quem quer ser candidato a presidente. Então, ele para bobo não serve. Então, eu tenho a convicção de que, por mais que seja o desejo dele concorrer a presidente, não vai ser em 26. Não vai ser porque 26 ainda vai ser uma eleição muito marcada por essa polarização esquerda-direita e cada vez puxando mais para um lado. Aí eu acho que sim, que o Senado ele tem chances, ele vai concorrer ao Senado, e sim com grandes chances de se eleger, porque, primeiro, são 2 vagas, né, sendo que uma vaga é a do Heinz, que está se licenciando agora por problema de saúde, eu não sei nem se ele vai concorrer à reeleição. Acho que o Reis não concorre. Ele Problema está da muito, saúde. muito debilitado. Então, assim, e não tem grandes nomes fortes, né? Embora o Cherini esteja fazendo campanha antecipada adoidadamente já. Hoje eu estava pensando que coincidência que ele conseguiu 222 vereadores nessa janela e daí está usando, dizendo, será um recado divino, mais ou menos isso, do destino, o número 222, que é o número de senador, que eu não sei nem se pode, porque legalmente, né, tem uma campanha que não é nem subliminar aí. Mas, noves fora isso, é um candidato forte porque o PL sai forte dessa eleição e ele já vem nessa campanha. Mas são 2 vagas, e aí a outra para quem fica. Não vejo um nome forte no PT, não vejo um nome forte no MDB, não vejo um nome forte em nenhum partido. Então, é um cavalo que está passando encilhado aí para ele, e me parece que esse é o destino mais provável do Eduardo Leite. Embora ele nunca tenha admitido isso, mas me parece que é o destino mais provável para ele, sim. Alexandre Bach, qual é a pergunta que você quer fazer para a tua grande amiga, Rosane? Queria mandar um beijo para a Rosane. Aliás, eu estou feliz, eu estava vendo aqui, tem 3, isso aqui parece bem Brasil, muito cacique e pouco índio. Tem 3 ex-chefes meus aqui, sou eu, né? Meu chefe cacique. Eugênio Bortolom, meu primeiro chefe a 0 hora, Carlos Bastos, comandante da redação quando cheguei, e em 97 fui para a política, comandado pela chefa Rosane, que eu chamo de chefa até hoje. Eu queria voltar, Rosane, a questão anterior, aliás, do Bastos. Um deles se orgulhou desse passado, hein? Como? Márcio, por favor, nos poupe, nos poupe. Eu me orgulho, porque da minha editoria ele saiu para ocupar um cargo bem relevante, ele cresceu e cresceu para cima mesmo, não é aqueles assim que crescem para baixo. Não. Viu, Márcio? Fala aí, levantei tua bola, levantei a bola. Vocês combinaram, né? Vocês combinaram. Tu sabe que eu tenho uma teoria e gostaria de te ouvir a respeito dela. Tu sabe que eu acho que a gente tem falado muito que o Brasil virou 2, né? 6, 7 anos para cá, Lula versus Bolsonaro. Mas tem um povo que ele não quer nem branco nem preto, ele quer o cinza, a zona cinza para poder se mexer.
E ele precisa sempre mais de dúvida e de incerteza do que certeza para poder mobilizar as pessoas. Eu estou falando tudo isso pela questão que tu estava falando antes ali, da questão de censura. E no grupo que a gente tem aí, o Márcio que integra esse grupo, eu estava falando esses dias que eu acho que tem muita confusão assim em relação a tirar do ar perfis. O que a gente combate é a má informação, não a má opinião. Sim. A opinião é livre, não tem problema. Eu, por exemplo, acho que o Grêmio jogou bem ontem, é a minha opinião. Né? Agora, eu chegar e dizer que o Grêmio fez 5-0 lá no time chileno, não, isso não é opinião, isso é uma informação equivocada. Então, o que eu acho é que esse pessoal aí, o Alan Santos, é o melhor deles nisso. Eles fazem eles confundem isso, eles misturam essas coisas com informação errada, com o direito de liberdade de expressão, com direito à liberdade de informação, com o direito de eu difundir a minha liberdade de difundir a informação que eu quero, como se isso fosse opinião. Não, é informação. Dizer que carro voa, não, isso está errado. Né? O que tu acha disso? Eu acho que está certo, é isso mesmo. Para essas pessoas, porque isso aí não tem nada de ingênuo, né? Isso aí tem estratégia por trás. E essa estratégia é a estratégia do Bannon também, do Stephen Bannon, que é o guru de todos eles. É de semear confusão para justamente deixar as pessoas confusas. Então, tanto que tem gente que acha, às vezes eu digo para algumas pessoas aqui, bom, se estivessem punindo quem opina contra o governo, simplesmente o que ia acontecer? Se estivessem punindo quem opina contra o governo, teria 50 milhões de perfis bloqueados, no mínimo 50 milhões. E não são, é uma meia dúzia, porque justamente é outra, a questão é outra, né? Espera aí só um pouquinho, deixa eu ver se alguém atendeu a porta aqui agora. Entenderam? Nada como estar em casa, no seu home office. Nada contra... Hã? Ah, tá. Está Não, é resolvido? porque ficou tocando lá. Então, interessa para eles isso, né, para essas pessoas, de semear a confusão. O Trump faz isso. Então, assim, o exemplo mais claro, impossível, né? O Trump diz as coisas e ele diz que preto é branco e lute para dizer que não é, para provar que não é. Aquilo que lá no interior a gente fala, até tu provar que focinho de porco não é tomada, né? E eu acho que isso que tu está dizendo, Bach, faz todo sentido, porque aí pega uma população desinformada, que não lê, que vive nas bolhas, joga essas informações lá no grupo de WhatsApp e isso passa a ser a verdade, né? Eu não chamo nem isso de pós-verdade, é a mentira mesmo, que precede, que não tem nada a ver com verdade isso. Como eu nem gosto da expressão fake news também, a gente adotou, mas para mim não é a informação, não é uma informação falsa, é mentira mesmo, assim que deveria ser tratado. E foi assim que as coisas que fizeram em relação à urna eletrônica, que a maior parte dessas questões, desses perfis, as desinformações que eles espalhavam, eram informações falsas sobre a urna eletrônica, de dizer que era possível violar a urna eletrônica, que era possível modificar os dados. Então, essas coisas que a gente sabe que são mentiras que eles inventaram e que colou na cabeça de muitas pessoas. Rosane, pelo político que foi e que é, esse tal de tenente-coronel Zuco tem condições de se candidatar a governador do estado? Eu acho ele tão pobre em ideias, em todo caso, eu não conheço ele. Eu acho que nós não conhecemos as ideias dele, não é tu que não conhece, nós não conhecemos as ideias dele porque ele até aqui é o homem de uma nota só, né, de uma bandeira só, as escolas cívico-militares. Mas ele foi super bem votado como deputado federal no primeiro mandato, foi o mais votado neste segundo mandato, e ele tem hoje todas as condições políticas para ser o candidato do PL, porque ele tem a ligação forte com o Bolsonaro e com o Valdemar Costa Neto, ele foi, entre aspas, nomeado interventor do partido, porque ele foi posto lá até a revelia dos outros líderes, criou uma confusão, mas mostra que ele está muito próximo. E tem várias questões que eu acho que fazem dele o possível candidato do PL. Um é que não tem outro. Tá? O Onyx já foi rifado. Na minha avaliação, o PL já largou o Onyx de mão e escolheu. Este é o cara. Então, ter condições, ele tem. É uma eleição, tem condições de ganhar? Bom, aí o Martinelli é que pode dizer se tem condições de ganhar, mas eu vejo nele assim como produto
candidato, o cara que é militar, tem um setor muito forte da população que gosta de militares, o fato de ele não ter nunca ter governado nada, então não tem como se desgastar por isso, né? O fato de o PL ser forte, o fato de ele ser ligado ao Bolsonaro, eu acho que ele é candidatíssimo à eleição de 2026. Mas claro que a gente não sabe quem vem do outro lado. Nesse momento, nós não temos um nome forte, assim, definido. O Gabriel é o candidato do Leite. Se o Leite fizer um governo extraordinário daqui para frente, o que é muito difícil, porque a situação do Estado não é fácil, mesmo assim, nem o MDB se uniu em torno dele. Então, tem esse ponto. O PP é outro partido que está todos se derretendo. O PT tem o nome que eu acho que deve ser o candidato, não é o Edgar Preto, acho que vai ser o ministro Paulo Pimenta, mas também vai depender de como está, e sempre tem, no caso do Rio Grande do Sul, uma resistência à esquerda que faz com que o candidato da direita leve alguma vantagem, porque num segundo turno, assim, é todos contra o da esquerda. Já tivemos esses exemplos no passado. Então, eu acho que o Zucco, apesar de a gente não saber o que ele pensa além das escolas cívico-militares e além dessas coisas mais de costumes, essas questões de costumes, aborto e etc. e tal, eu acho que ele é um candidato com chance, sim, de chegar em 26 com possibilidade de ir para o segundo turno. É uma pobreza, né, da nossa política chegar nessa quadra, estamos aí em março, e não se ter no horizonte candidatos ou políticos candidatáveis a cargos relevantes como estes. Já temos esse exemplo aqui na Prefeitura de Porto Alegre, né? Eu acho essa eleição paupérrima. Era para nós termos, sendo Porto Alegre uma capital com as pretensões que tem, era para ter uma disputa mais acentuada, com candidatos de diferentes partidos, e não uma quase antecipação do segundo turno no primeiro, por falta de candidatos. Acho péssimo isso para a cidade. Seria bom ter um debate mais qualificado na cidade, e o primeiro turno serviria para esse debate mais qualificado. E que vai ser um debate também muito ideológico, muito assim, uma candidata é a do Lula, o outro candidato é o do anti-Lula, sabe? Você Ô, fazer Dani, bom mais te uma. ouvir aí. Bom, Pode falar, Pode ir, Martinelli. Alexandre. Deixa o tá bom. Martinelli falar, que ainda não conseguiu se É o Alexandre? Não, pode ir, Martinelli, pode ir. É o Então Eu tá Martinelli. já bom, fiz Alexandre. Responde perguntas. tu, Martinelli, a pergunta Tá sobre o bom, Zucco. Rosane, Eu bom acho te que ver tu tem aí, a bom te resposta. ouvir aí. Sou teu fã há muito tempo, há algumas décadas aí. Minha filha é amiga do teu filho, né? Minha Sim. solidariedade a ti aí com essas coisas que têm que ser punidas, não adianta só punindo que se resolve. Não tem outras alternativas. Mas nessa questão da política aí, o empobrecimento dela, Sócrates reclamava há mais de 2000 anos da gestão. Da gestão de 2000, não é o Ulisses Guimarães agora que nós conhecemos, não, é o Sócrates. Contemporâneo O, do Sócrates. a questão é a seguinte, na verdade, o empobrecimento da política e toda essa questão das redes sociais, aí dessa polarização que existe no mundo, não é só no Brasil, eu vejo que o problema é o seguinte, é que as pessoas estão se afastando da política, nós estamos nos afastando da política, e isso aí impede a mudança, né, a alternatividade nessa região. Ou seja, não temos gente nova, não temos pensamentos, não discutimos ideias, ela é ideológica, né, e é bipolar. Então, eu acho que essa questão aí é mais ou menos como a educação que a Elaine lembrou antes, e a questão da qualidade que a gente fala aí dos nossos políticos, viu? Ela não vai mudar, né? E nós não teremos, né, luzes aí, porque cada vez mais, né, a sociedade está se afastando da política. E aí, muito pilantra entrando nos partidos, que hoje não tem ideologia séria, não se conhece plano de governo de partidos hoje em dia, ainda na Europa ainda existe alguma coisa, nos Estados Unidos ainda tem, mas aqui nós não discutimos futuro, não discutimos, não é um programa né, de governo de Porto Alegre, do governo do Estado, né, um programa de governo do Brasil. Ou seja, eu fico muito triste isso, porque, como dizia uma brincadeira, uma piada lá sobre Deus, quando é que ia melhorar o Brasil, Deus diria,
não no meu mandato, né? Eu estou vendo o meu mandato aqui na tela está terminando, e eu não estou vendo, né, uma possibilidade da gente ter realmente uma discussão que traga, né, que traga crescimento para a gente, né? Crescimento enquanto sociedade, enquanto raça humana, né? Eu tenho essa mesma percepção aqui no meu mandato, assim, enquanto eu estiver por aqui, não vou ver grande evolução. Até porque, quando se fala em ideologia, as pessoas tratam a ideologia de uma forma totalmente Uhum, distorcida, né? Ideologia de gênero, ideologia é só o que o uhum, outro pensa, que uhum, não é o que eu penso. Mas o que move, por exemplo, as trocas de partido na janela partidária, vou pegar um exemplo É aqui isso da aí. Câmara de Vereadores, não tem um caso, mas umzinho que dá para dizer assim, esse aqui foi uma troca ideológica, não. Ou é porque a pessoa está brigada lá no seu partido, não encontra espaço, ou é porque vai para um que tem mais dinheiro, ou é porque vai para o outro que ali ela fez as contas, ali ela tem mais chances de se eleger, porque ela vai concorrer só com uma NES e no outro tem gente mais qualificada. uhum. Então, é uma desqualificação total nesse momento da janela que nem deveria existir para mim. Então, acaba que a pessoa troca de partido por uma questão absolutamente irrelevante do ponto de vista político, mas que é onde ela identificou que tem chance de se eleger. Plano Uhum, de governo é uma fraude, tu sabe disso, né? Eles registram uhum, lá no Tribunal Eleitoral, porque tem que cumprir carnê de botar o plano de governo, mas dizer que esse plano de governo vai ser respeitado, não tem. O governo do Estado, nós tivemos uma eleição que foi uma campanha, acho, absolutamente pobre, sem um plano de governo. Aí, isso que o Leite está apresentou hoje para um grupo de empresários e políticos, é o que tinha que ter sido apresentado, que é um plano de desenvolvimento, tinha ter sido apresentado lá na campanha. Mas a campanha não se apresenta isso, até porque a forma como se faz a campanha não dá nem permite que se discuta esse tipo de coisa. Agora, 1 ano e meio, praticamente, depois da posse, é que ele está elaborando, chamando a sociedade para discutir um plano de desenvolvimento que tem uma lógica legal, tem parte de umas premissas interessantes, de um diagnóstico correto, mas agora, né, agora tá um pouco tarde para isso, embora eu acho que nunca é tarde para a gente rever as coisas que estão erradas, mas é Mas, nesse tarde. caso, dificilmente haverá tempo para fazer Não, uhum, a ideia é até um projeto que vá além do mandato dele, né? Uma ideia de se fazer um plano de desenvolvimento que vá além, só que conforme quem entra, desmancha tudo que está feito, nada uhum. serve, começa tudo do zero, volta lá atrás, e a gente anda naquele jogo do 2 passos à frente, 1 atrás, ou então 1 passo à frente, 5 atrás. Não Uhum. tem sentido, isso era para ter sido discutido na campanha. Rosane, nós estamos embalados aqui. Como é que está o teu tempo? Podemos ir um pouco adiante? Eu até te mandei uma mensagem, não, eu Eu preciso não vi. parar porque eu tô com a coluna aberta aqui, assim, muito aberta ainda, porque ele decidiu mandar o projeto do imposto amanhã, então eu tive que mudar o que eu estava escrevendo, e aí eu adoraria, eu ficaria 2 dias conversando com vocês aqui, mas eu preciso Então, tá. Só entregar. quem é que te quer ter o privilégio de fazer a última pergunta para a Rosane? Não sei se era o Elmar ou o Bortolão que estava se coçando ali. Então, se ninguém quiser, eu pergunto. Eu posso fazer uma pergunta? Então vai, Vai, Beth, Beth, não, pode. A Beth Minha. estava no vídeo Sim. ali. para Eu estou encerrar. quietinha aqui. E tem uma coisa que está me assustando muito, talvez saia um pouco da política e entre mais na nossa atividade primeira, que é o seguinte: cada vez mais eu ouço aqui no meu edifício, no meu trabalho, eu chego e digo: vocês viram o que aconteceu? Não, não leem jornal, não ouvem rádio, só ficam vendo rede social, gente. Eu acho que isso ajuda muito também a empobrecer na hora de escolher alguém. Porque a bolha determina, ficou uma coisa muito fechada, e eu não sei, eu não consigo enxergar uma forma, eu não estou mais em veículo, nada disso, mas dá uma coisa nervosa na gente, de tentar achar uma forma de poder falar de uma forma séria, a imprensa que a gente aprendeu a fazer lá, sei eu, há 40 anos atrás, checando fonte, dando notícia séria, só que a impressão que eu tenho é que não querem mais ouvir isso. Eu Como é não que a sei, Rosane Rosane, se tu percebe navega isso. nesse ambiente, Rosane? Assim, eu me considero até, nesse caso, privilegiada, porque eu, junto com 2 colegas, eu piloto um programa
que é super campeão de audiência, que é o Gaúcho Eu Atualidade. ouço. Mas mesmo assim, o público que a gente atinge, ele é o melhor de todas as rádios, incluindo as de música, né? Nós temos uma liderança já há 9 anos, que supera inclusive as rádios musicais, mas só que se a gente pega o universo do Rio Grande do Sul, para nós está muito bem, assim, das pessoas que ouvem rádio, nós temos esse percentual aqui, que não vem ao caso agora qual é, mas que é muito bom. Maioria de audiência, Só que, maior audiência. mas assim, mas se a gente for considerar o público todo do Rio Grande do Sul, vou pegar deixa as crianças fora, que vão pegar os 8 milhões e pouco de eleitores, tá? Nós não temos 8 milhões de eleitores. Se a gente somar tudo, somar o Diário Gaúcho, o Correio do Povo, a Zero Hora, o Jornal do Comércio, nós não temos nem perto disso. Então, os outros não leem jornal. Nós também não temos 8 milhões de ouvintes somando todas as rádios, incluindo as de música. E aí, de fato, sim, tem uma parcela muito grande que ouve quem? Ouve o pastor da sua igreja, e eu acho isso, a gente não falou, mas eu acho isso muito perigoso, porque nós estamos, de certa forma, virando uma teocracia, né? Tem assuntos que a gente não pode. Eu me assusto muito com esse avanço dessas igrejas neopentecostais, porque tem algumas coisas que nós estamos evoluindo em matéria de costumes, que eu sou uma liberal, inclusive na economia, por mais que não pareça, porque me chamam de comunista, mas eu sou liberal na economia, eu sou liberal nos costumes, e eu vejo uma involução nisso, eu vejo as pessoas usando o nome de Deus em vão, assim, o tempo todo, que a gente aprendeu lá na escola, no catecismo, que não podia usar o nome de Deus em vão, usando com um projeto político de dominação mesmo dessas mentes desinformadas. E isso eu acho bem perigoso, porque Que assim, proliferam, né? e pessoas que eu conheço, assim, que eu sei que nunca foram religiosas, mas que nunca foram mesmo, fazem uma pantomima, fazem de conta que são religiosas, que acreditam em Deus, rezam, se ajoelham, e não são, só estão ali enganando bobos, sabe? Só que as pessoas que vão para essas igrejas, e que se uma pessoa pobre é capaz de doar o que ela tem e o que ela não tem para um pastor, para um bispo, então, assim, dar um voto que não custa nada é o mínimo. Então, se ela se deixa enganar ao ponto, assim, de tirar o pão dos filhos para poder dar de contribuição para a igreja, votar em quem o bispo, o pastor mandou, bom, aí é o mais fácil de tudo, né? Rosane, nós temos que respeitar esse teu rico tempo, essa tua disponibilidade, agradecer muito a tua participação aqui e dizer o seguinte: a conversa foi pobre de tempo. Tivemos pouco tempo para falar contigo, embora o conteúdo tenha sido bastante rico, e o que faz com que sinalize o seguinte: nós vamos ter que voltar a conversar contigo. Muito obrigado. Tá? Até uma próxima, Rosane. Até uma próxima. Obrigada pelo convite. Obrigado. Desculpa o meu aperto aqui. A próxima vez a gente faz num sábado, tá bom? A gente compreende muito bem. Grande abraço.